Boa noite, gente. Tudo bem? É, Fala, Thiago, tá ouvindo? Tá ouvindo? O meu tá ouvindo? O meu tá sendo áudio? Ouviu a minha voz, tá não? Você tá me ouvindo? Eu não tô te escutando, não. agora, Tô. eu consigo te ouvir, mas não consigo te ver. Tá ouvindo? Boa noite, gente, tudo bem com todo mundo aí que está chegando? A gente está só ajeitando aqui os probleminhas técnicos na imagem, para poder conseguir isso, certo? E pedir para participar através de Zoom. Só dá um feedback qual tá. O dele tá saindo bem? O dele tá saindo ou não? Tá picado. O meu, como é que tá? Fala, Júnior, beleza? Boa noite. Gente, está conseguindo me ouvir? Só o seu áudio tá meio picado. Pessoal, vai dando um feedback aí, se tá bom, se não tá, o que precisa melhorar, o áudio. Então, eu não consigo te ver, tá? Eu só tô conseguindo te escutar super bem, mas eu não consigo te ver. Se não tá me vendo, Não. Boa noite, gente, tudo bem? Só mais um minutinho que a gente já vai iniciar. Você não aparece. Jário, tenta sair e pede para participar, ao invés de se colocar como. tá, vou sair e eu volto. Pede para participar. Só mais um instante, tá, gente? Esperei ele sair aqui para ele pedir para participar, porque realmente a imagem dele não estava aparecendo para mim. Então, eu acho que não tá. Vocês estão me escutando ruim, não estão conseguindo me escutar bem. Vocês estão conseguindo me escutar? Alguém avisa aí nos comentários, por favor, se vocês estão conseguindo me ver e me escutar bem. Porque realmente não tá. E aí, Jared? Conseguiu entrar? Consegui. Você continua sem aparecer para mim. Vocês estão conseguindo vê-lo? Porque eu não consigo. Eu não sei o que está acontecendo. Sério? Eu tô com outro celular aqui e tá aparecendo. Não, Talvez só não esteja aparecendo pra você, mas pra o pessoal tá aparecendo. não, tudo bem.
eu acredito que dá pra gente, eu posso colocar outra perspectiva aqui pra te ver por lá, e acredito que dá pra gente fazer assim, sem nenhum problema. Realmente, pra mim, você não tá aparecendo. Apareceu que você aceitou, que você ativou, Aí, mas não que... o pessoal tá dando feedback aí que tá dando pra ver os dois, né? Não, tudo bem, tá ótimo. Eu vou acompanhar por outro, eu tenho outro dispositivo que eu consigo acompanhar por outro, e a gente consegue fazer sem nenhum problema. Pronto. Vamos lá? Então, gente, boa noite para vocês. Meu nome é Thiago Vilela. Eu sou terapeuta. O Jared também trabalha com terapia, né? A gente trabalha com um nicho específico. Na área de terapia, a gente trabalha com terapia de adição sexual. Então, são pessoas que têm problemas na área da sexualidade, principalmente que têm algum tipo de vício nessa área, né? Para a gente conseguir ter um bom andamento aqui na live, eu quero só combinar uma coisa com vocês, que seria para a gente evitar usar alguns termos aqui. Thiago, tenta falar só um pouco mais alto. Aumenta um pouquinho mais o tom. Consegue ver bem agora? Melhorou agora? Dá para ouvir melhor? Melhorou? Melhorou. Então, pronto, gente. Então, assim, a gente trabalha com um nicho específico, né, que é a terapia de adição sexual. Então, assim, para a gente conseguir desenvolver melhor essa live aqui, a gente vai evitar usar alguns termos que acabam sendo contra a política do Instagram, para a gente não ter problema aqui com a live. Então, assim, toda vez que eu me referir, eu vou falar uma vez só para vocês entenderem, toda vez que eu me referir à pornografia, a gente vai usar conteúdo adulto, certo? E se a gente for falar sobre masturbação, alguma coisa do tipo, a gente vai utilizar a letra M, então, o próprio prazer, e vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos iniciar. Eu queria começar dizendo para vocês que isso é um problema real que existe hoje, grave, né, na sociedade. A gente tem um número de pessoas muito grande que tem vício nessa área, e muitas dessas pessoas, elas acabam acreditando que não existe uma solução para esse tipo de problema, mas existe sim. Hoje a gente tem um mercado que está se desenvolvendo e ainda é muito tímido, a gente ainda tem um número de pessoas muito pequeno que está envolvido em tratamento desse tipo de vício, mas ele é um mercado que vem ganhando cada vez mais espaço, né? Tem um grupo de pessoas que estão se especializando para ajudar pessoas que têm problema nessa área, né? E tanto eu quanto o Jared, nós fazemos parte desse grupo, né? Então, isso é importante para que vocês saibam, né, se vocês conhecerem alguém que tenha esse tipo de problema, vocês sabem que existe esperança, existe tratamento, existe possibilidade sim de cura para esse tipo de problema. Então, para a gente ter início, eu queria começar falando para vocês que o vício em conteúdo adulto, ele envolve tanto uma questão física quanto uma questão emocional de todo indivíduo que apresenta um problema com vício nessa área, né? Então, assim, quando a gente fala de problema na área física, por quê? Porque o consumo desse tipo de conteúdo, ele acaba alterando o sistema de recompensa que existe lá no cérebro, que envolve o sistema límbico, e isso acaba condicionando o corpo a achar que só existe algo prazeroso na vida se envolver o consumo desse tipo de conteúdo. Então, as pessoas acabam achando que nada mais acaba fazendo sentido, nada mais é interessante, e realmente, isso é uma alteração física que ocorre na fisiologia do sistema nervoso central. Além disso, existe uma questão emocional envolvida, porque esse consumo desse tipo de conteúdo, ele acaba provocando alterações na psique, e a pessoa acaba fugindo da realidade. Então, o lado emocional dela fica prejudicado. Então, além dessa alteração fisiológica, que ela acaba sendo física ali, né, que envolve neurotransmissores, substâncias químicas, mediadores químicos no sistema nervoso central, isso ainda vai envolver a questão emocional da pessoa que tem vício nessa área, né? Então, como é que isso ocorre? Né? Para deixar claro para vocês, existe um ciclo que a gente chama de ciclo aditivo, e esse ciclo aditivo, ele envolve alguns passos, e é super importante que vocês saibam disso, porque quando a gente conhece como as coisas funcionam, a gente acaba conseguindo desenvolver ferramentas para ir agindo nesse ciclo, né? Isso acontece não só na área da psicologia. Por exemplo,
se um local ele está com infestação de formiga, por exemplo, você quer destruir aquela infestação de formigas, você precisa entender o ciclo biológico da formiga, como é que a formiga se reproduz, quanto tempo ela demora para se reproduzir, quanto tempo ela vive, e aí você consegue utilizar os medicamentos e agir nos momentos certos, né, para conseguir controlar ali aquela infestação. A mesma coisa acontece quando a gente tem um vício. A gente precisa entender como é a estrutura, como é que um vício se forma, né, no nosso corpo, na nossa mente, para que a gente consiga atuar ali. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente tem um ciclo, né, de aditivo, né, independente de área, claro que a gente está falando aqui no consumo de conteúdo adulto, mas independentemente disso, boa parte do que eu vou falar agora serve para quase para todos os tipos de vício, né? Então, primeiro, sempre vai ter um fator desencadeante, que vai ser algo que vai fazer com que a pessoa procure o vício. E, assim, existem inúmeras possibilidades, né? Eu vou citar algumas aqui para vocês. Por exemplo, a ociosidade. As pessoas que ficam paradas, que não têm um planejamento, não têm o que fazer, estão ali paradas, né? Parece que se torna mais interessante fazer isso, né? O tédio, ele faz a pessoa buscar isso daí. O tédio, ele não é prazeroso. Então, ela vai ali e busca por um prazer. Ver alguma imagem atrativa. Então, tem pessoas que estão passando na rua, ver alguém sem camisa, ver alguém de sunga, ver alguém de biquíni, né, ver alguém sensualizando ali, assiste um filme, ver uma postagem, né, nas redes sociais, aqui mesmo no Instagram, no Facebook, tudo isso pode acabar desencadeando. Alguns locais que as pessoas estão, às vezes também podem influenciar, tem locais que são mais propícios a desenvolver esses gatilhos, que vai ser o fator desencadeante. O uso de drogas e de bebidas também pode influenciar, e alguns sentimentos ruins que as pessoas podem ter. Então, às vezes, as pessoas acharem que elas não servem para nada, que elas não são amadas, que elas não são queridas, né? Tem todo um negativismo envolvido com isso daí, que pode acabar fazendo com que elas procurem para um alívio para aquelas sensações ruins que elas estão sentindo. E aí, depois que esse fator desencadeante inicia, elas começam a buscar pelo prazer, uma busca pelo prazer, e aí começam a vir pensamentos intrusivos na cabeça dela, que a gente chama assim, que são pensamentos obsessivos. Vai começar um processo de obsessão, e ela vai começar a pensar nisso. E aí a pessoa sabe que aquilo ali é ruim, às vezes ela está até tentando lutar contra aquilo, mas esses pensamentos não deixam de vir, porque a obsessão, ela se instala. Então ela vem aquilo na cabeça, e eu tenho que consumir. Não vou. Aí ela vai fazer alguma coisa, daqui a pouco, eu tenho que consumir. Não vou. E esses pensamentos ficam vindo durante o dia, durante os dias, ou então durante as horas. E aí, o que acontece? O que ela faz com esses pensamentos que vão entrando? Ela começa a fazer o que a gente chama de distorções cognitivas. Ela começa a olhar para aquilo ali, e como é que ela vai lidar com essas obsessões que estão entrando? Ela começa a pensar, poxa, eu trabalhei muito hoje, então eu mereço um agrado. Então, todo mundo acaba consumindo esse tipo de conteúdo alguma hora. Não tem problema se eu consumir só dessa vez. Ou então ela pensa, não, eu vou ficar aqui só vendo 10 minutos daqui do vídeo do YouTube. Eu não vou entrar, não vou cair no vício. E ela vai lá e entra. Ou então ela começa a culpar os outros. Nossa, se o meu chefe não fosse um cara tão chato, não tivesse enchido tanto o meu saco hoje, eu não ia precisar ver isso. Mas quando ele chega, eu vou entrar aqui rapidinho. E isso acaba, né, levando ao que a gente chama de decisões aparentemente irrelevantes. Parece que essas decisões que ela está tomando ali não vão fazer ela cair no vício, mas elas vão sim. Ela começa, na verdade, são desculpas que a pessoa acaba dando. E aí, depois que ela passa por essa fase, ela entra na fase que a gente chama de ritual. O que é o ritual? É um passo a passo que ela vai acabar seguindo sempre antes dela cair no vício. Então, tem pessoas que sempre caem no vício quando elas ficam sozinhas em casa, por exemplo. Então, alguém saiu, o cérebro dela já começa a se condicionar. Ela vai lá, ver se a porta está trancada, entra no quarto, apaga a luz, liga o ar-condicionado, liga o ventilador, ajeita ali tudo, ajeita o travesseiro, entra, começa a mexer no celular devagarzinho, se cobre. Bem, isso aí foi um exemplo que eu dei de ritual para vocês, né? É importante que a pessoa que tem o vício nessa área, ela descubra qual é o ritual dela, porque é um momento decisivo para ela parar, né? Mas todo mundo se organiza, sempre existe um ritual para entrar no vício. Então você precisa conhecer o seu ritual. E é incrível a quantidade de pacientes que a gente tem, que eles nunca se deram conta disso, eles nunca pararam. Eles têm um ritual ali, que o ritual realmente está ocorrendo. Depois do ritual, eles vão lá e vão ter o prazer. Depois do prazer, eles acabam retornando à normalidade.
né? Obviamente, quando esse prazer ocorrer, vai haver uma liberação absurda de dopamina, que ele é um neurotransmissor que está envolvido com prazer, só que depois a dopamina cai, porque ela não consegue ficar agindo durante tanto tempo. E depois que a dopamina cai, vai ocorrer ali um turbilhão emocional. A pessoa vai sentir um turbilhão emocional, porque essa variação de dopamina ela vai levar a pessoa do prazer, um prazer rápido, que é muito forte, mas que ele passa muito rápido. E aí vem aquele turbilhão de emoções dentro da pessoa, e aí depois desse turbilhão vem um remorso de ter caído mais uma vez no vício. E aí ela começa a tentar justificar, nossa, mas eu caí porque eu não fui forte, eu caí porque eu estava cansado, nossa, eu caí porque eu fiquei sozinho, nossa, mas foi só dessa vez. E aí bate nela um desespero, né, uma vergonha muito grande por ter caído no vício, e ela começa depois a fazer promessas, que são as promessas. Não, na próxima vez eu não vou cair. Na próxima vez eu vou conseguir resistir. Só que isso é um ciclo. Então, ciclo, ele não tem começo, meio e fim. Né? Eu estou usando aqui no começo para vocês porque para uma questão didática, mas ele não tem começo, meio e fim. Então, o que é que vai acontecer? Novamente, quando a pessoa se deparar com outro desencadeante, todo o processo vai se desenrolar novamente. Então, é importante conhecer esse ciclo, porque isso vai dar ferramentas, né? Vocês vão se conhecer, vão saber como é que ele está funcionando. E aí, aliado a esse ciclo aditivo, existe também um sistema vicioso, né, que vai estar ali ajudando a alimentar esse ciclo. E eu queria que Gerard falasse um pouquinho pra gente, né, sobre esse sistema vicioso. Então, lembrando, é bom salientar que esses rituais que você disse, que você passou, eles acontecem justamente por conta de alguns gatilhos, né? Que a gente vai ver durante dentro do próprio sistema vicioso, né? Tem a causa, o motivo, e aí a pessoa vai para o ritual, né? E claro que a gente tem métodos, né? Justamente para ajudar a minimizar ou até mesmo combater certos rituais, né? Ou diminuir, né? Mas o que acontece dentro do sistema vicioso de conteúdo adulto, né? Nós temos mais ou menos basicamente quatro pilares, né? Que é o sistema cultural, né, vicioso. Nós temos os juízos danosos, né, do indivíduo. Nós temos situações vulnerável, né? Alguma situação vulnerável raiz do indivíduo. E nós temos os desencadeantes, né? Então, eu vou tentar abordar de forma bem enxuta, bem didática, para que todo mundo possa entender. Vou falar primeiro sobre esse sistema cultural. O que seria o sistema cultural vicioso? Quando a gente nasce, nós somos introduzidos na sociedade através da moral, através da religião, através dos bons costumes. Então, um indivíduo que ele cresce sem uma base moral, sem uma base religiosa, ele cresce um indivíduo imoral, né? Sem a imoralidade. Então, para ele fazer coisas que na cabeça dele não é considerado algo moral, ele vai entrar em um ciclo, né? Ele vai entrar em um sistema vicioso. E esse conteúdo adulto, ele é visto como algo imoral, né? Como algo ruim, né? Porque ele causa danos, né? É comprovado que o conteúdo adulto, a pessoa que tem esse sistema vicioso, ele é danoso para o sistema, né? Ele é danoso para o indivíduo, para o ser humano. E dentro disso nós temos os juízos danosos. O que seriam os juízos danosos? Seria a negatividade, ou o negativismo da própria pessoa, né? Autoimagem, seria ele, sabe, não se contentar com aquilo que ele tenta passar de imagem, ele ter a consciência negativa do seu eu, né? Ele não consegue distinguir, sabe, aquela formação que ele tem, para que ele foi feito, para que ele nasceu, sabe, para que ele foi colocado no mundo, entendeu? Então ele fica com esse pensamento de negativismo sempre. E isso faz com que ele também se afunde, né, nesse sistema vicioso. E logo
nós temos o quê? Situação vulnerável raiz. O que seria essa situação vulnerável raiz? Nós temos alguns exemplos. Seria, basicamente, o fim de um relacionamento, por exemplo. Problemas no trabalho, problemas na família, universidade. Tudo isso tem um causador, que logo depois vem que são os desencadeantes. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema, sei lá, um fim de relacionamento, término de relacionamento. Essa pessoa, provavelmente, ela que já vive dentro desse sistema, essa pessoa vai ficar o quê? Com raiva, né? Então, a pessoa que está dentro desse sistema, a raiva vai induzir ela a procurar o quê? O conteúdo adulto. Aí ela vai entrar dentro daquele ritual, daquele sistema que o Thiago colocou. Então, ela vai buscar isso. Problemas no trabalho. A pessoa fica estressada. O estresse vai ser um gatilho para ela procurar também conteúdos adultos. E aí vem outros fatores com isso, como, por exemplo, improdutividade, né? Eu tenho um paciente que ele falou que ele não consegue produzir. Ele chega tarde no trabalho, o que é colocado para ele fazer, ele não consegue produzir. E foi um dos motivos que ele me procurou, porque ele já estava cansado de viver nesse ciclo mesmo, entendeu? De viver nesse sistema vicioso. Então, a pessoa fica com um certo receio de conversar com outras pessoas, e aí vem a questão da pessoa se fechar, né? E acaba sendo uma pessoa antissocial, né? Ela não consegue se abrir com outras pessoas, justamente por conta desse vício. Aí você fala assim, mas tem pessoas que conseguem se relacionar, conseguem, se socializar. A questão é que existem vícios, por exemplo, uma pessoa que é viciada em treinar, ela sabe que aquilo ali pode não fazer bem para ela, mas é um vício que não faz com que ela seja uma pessoa antissocial ou seja má vista na sociedade. Já o vício em conteúdos adultos, a pessoa sabe que aquilo ali é algo danoso para ela. E aquilo não é bem visto na sociedade. Então ela faz o quê? Ela se fecha. Ela fica antissocial, ela não sai com os amigos, não se diverte, porque ela sabe que aquilo ali não é bem visto. Aquilo ali faz com que ela se feche, entendeu? E é basicamente esse sistema que a gente tem, o sistema vicioso, que é composto novamente, pelo sistema cultural vicioso, né, que é ali a formação do indivíduo. Nós temos os juízos da nós, que são aquilo que a pessoa ela se olha no espelho e fala, eu não sou bem visto, né? Autoimagem. Tem um sistema que é o sistema vulnerável raiz, né? A causa, né? Aquilo que vai causar o algo emocional, que são os desencadeantes, né? Que ali é a raiva, é o estresse, é o medo, né? A própria ansiedade faz com que busque, né? A válvula de escape, né? Seja o uso de conteúdos adultos. Tiago, muita gente tem perguntado questão de conteúdos adultos, né? E a masturbação. Qual a ligação que tem? Se é possível ter só uma sem a outra, ou se não tem como, só com as duas? Então, o que é que acontece? Geralmente as pessoas que consomem conteúdo adulto, elas consomem para ter prazer. E geralmente elas têm prazer através, com as próprias mãos, né? Elas vão usando as próprias mãos ali para ir fazendo isso daí. Existe um perigo muito grande nessa prática, que muita gente diz, mas isso faz parte do processo de conhecer o próprio corpo, né? Não há problema em fazer isso. Na verdade há. Porque se você for conversar com terapeutas que trabalham de maneira séria e que atendem essas pessoas, vocês vão ver a quantidade absurda, que é muito alta, de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, que procuram prazer com o próprio corpo, utilizando as próprias mãos, e que têm problemas graves na hora de ter relação ali sexual com o parceiro, né? Porque o que é que acontece? O principal problema é que a pressão
que a mão faz no órgão sexual é muito maior do que a pressão que, por exemplo, a vagina da mulher vai fazer. Então, tem cara que ele não consegue ter prazer ali na relação com a mulher. E aí ele acaba tendo que finalizar a relação usando a própria mão. Né? Você imagina o nível de frustração que isso causa para uma mulher. Ela vai olhar e vai dizer assim, nossa, eu não consigo dar prazer para o meu parceiro. Né? E aí, por essa falta de interesse dele, é muito comum haver uma escalada para ele pedir para fazer prática sexual, que é uma prática sexual distorcida. Apesar de muita gente dizer que isso é normal, isso não é normal, porque fisiologicamente o ânus ele não foi feito para o coito. Ele é feito para fazer parte do sistema digestivo, não do sistema do aparelho reprodutor, né? Então, eles acabam pedindo muito isso para as mulheres. Tem mulheres que acabam se sentindo extremamente constrangidas e humilhadas, porque elas acham que esse tipo de prática é humilhante. E tem mulheres que acabam cedendo, mesmo contra o gosto, mesmo elas não sentindo prazer, sentindo dor, porque elas estão ali na tentativa de tentar dar prazer para o parceiro, né? É bem grave isso daí. Na verdade, essa questão da busca por isso, e a gente depois pode até ser a gente pode abordar isso em outras lives, mas a gente entende, a gente sabe que dentro do conteúdo adulto, a pessoa que tem essa compulsão, esse vício, é algo escalonado, né? Então, eu sempre falo, não pense, a pessoa que começou hoje a ver conteúdos adultos, não pense que você vai ficar só com o conteúdo leve, com aquelas dancinhas de menininhas no TikTok, no Instagram. Você não vai ficar só ali. Você sempre vai buscar algo, sabe, pior do que aquilo. E aí é onde a pessoa, o homem, ele chega nesse nível de não conseguir se relacionar com o seu cônjuge, com a sua esposa, porque é justamente isso. Aquilo que ele vê dentro do conteúdo adulto, ele não vê na mesma coisa com seu cônjuge, com sua namorada, enfim. Então, ele vai tentar buscar sempre maiores prazeres, né? Por isso que a falta de sexo real, ele acaba existindo, né, com a pessoa que tem o uso de conteúdo adulto e também faz a masturbação. Ela acaba deixando o sexo real de lado. Eu li um livro, e aí até quem se interessar, depois quiser adquirir o livro, eu posso estar mandando em PDF depois, só deixar nos comentários, ou depois mando um direct, enfim. Mas esse livro tem vários relatos, né, sobre a problemática do conteúdo adulto. E tem vários pacientes lá que relatam que, para eles, o sexo real não era real, era algo totalmente imaginário. Porque eles não viam o sexo real como de fato real, né? Era algo imaginário. Já eles vendo o conteúdo adulto, aquilo sim era real para eles. Aquilo sim era o que trazia prazer para eles, né? É o que trazia prazer para eles. Outra problemática que eu vejo é a falta de libido, né? Justamente por conta do uso excessivo também. E tem várias coisas, vários fatores. Com a falta de libido, a gente acaba tendo um egoísmo, né? O indivíduo ele começa a pensar só nele, só em usar conteúdo, e acaba deixando seu relacionamento de lado. E logo com isso vem o quê? Vem a separação, vem o término, justamente por conta de uso excessivo e de uso constante de conteúdo adulto. Não pense vocês que vocês possam, né, tá imaginando que não, mas eu uso de vez em quando, sabe? Não pense desse jeito, porque cada dia que você usa
A dopamina que é gerada, ela é a quantidade. Na próxima vez, ela não vai ser aquela mesma quantidade. Ela vai precisar de mais dopamina. Então, toda vez que você for usar conteúdo adulto, a quantidade de dopamina que vai ser produzida, ela não vai ser a mesma. Ela sempre vai ser superior, superior, superior. E é por isso que a pessoa nunca fica em conteúdos adultos leves. Vai ser sempre maior, escalonado, escalonado, escalonado. Até chegar em coisas bizarras. Coisas bizarras. Isso. E o comentário que eu queria fazer aqui com vocês é que assim, existe uma Eu parte... acho. Oi, tá conseguindo me ouvir? Pode falar. E uma coisa que é interessante vocês saberem que assim, existe uma parte, né, da parte de conteúdo, né, de consumo do conteúdo adulto, que ela é socialmente aceita, tá? Eu comentei isso já até em outra live que eu fiz com um outro colega, né, o nosso colega Paulo. Eu falei, uma parte dela ela é socialmente aceita, as pessoas não veem problema. Só que o problema é que isso que Jared falou aí, dessa escalada, chega uma parte em que deixa de ser algo socialmente aceito e passa a ser um crime realmente, né? E não tem como a gente ter o controle de que eu vou me controlar e vou até aqui. Por quê? Porque como existe um problema emocional envolvido, como eu expliquei para vocês no ciclo, qualquer coisa que afete de maneira severa, né? Um trauma que a pessoa sofre, uma perda ali de um paciente, ela já está com uma alteração na psique causada pelo esse tipo de conteúdo. Então, algum sofrimento muito grande pode fazer ela perder o controle, ela começar a consumir cada vez mais e ela ir entrando para essa parte mais bizarra, né? Então, não existe limite seguro para o controle desse tipo de conteúdo. E aí, só para fazer mais uma pequena observação, a relação sexual dentro de um casamento ela é importantíssima, porque ela gera intimidade no casal. Então, o consumo de conteúdo adulto, por provocar o egoísmo, como o Jared acabou de explicar para vocês, acaba fazendo com que o casal se afaste, né? Então, não é incomum, na verdade é extremamente comum. A gente ir atendendo, inclusive, às vezes fazendo terapia de restauração de casamento. Não é incomum o cônjuge que nos procura, que acaba sendo muito mais mulher do que homem que procura, elas reclamarem do parceiro e dizer que um dos motivos foi o consumo de conteúdo adulto, né? Então isso é extremamente perigoso. E tem muita, igual você falou, tem muito casal, principalmente a mulher, ela procura muito ajuda, profissionais da área, justamente por conta disso, porque já estão cansadas, mas elas ainda querem, né, ali tentar manter o casamento, né? E é importante, igual você falou, é importante o casal fazer a terapia juntos, porque tem que ter um diálogo, né? O homem, se tiver o problema, tem que falar com a esposa tem que entender, né? Se ele está falando para ela, está se abrindo, é justamente para que ele está buscando ajuda, né? Então, se ela simplesmente só julgar e deixar de lado, não. É trabalhar junto, é buscar ajuda juntos, para que o casamento continue firme, né? É uma doença, né? É uma doença que tem tratamento. E a gente tem que olhar para uma pessoa doente como um doente mesmo, né? Por mais que tenha egoísmo envolvido, por mais que esteja muito machucado, por mais que tenha havido traição, a separação não vai fazer a pessoa se curar. Ela tem que procurar ajuda, tratamento. E o casamento geralmente envolve aí, né? Principalmente para as pessoas que casam no religioso, envolve um compromisso de eternidade, né? Então, é importante tentar, pelo menos, procurar ajuda, antes de tomar qualquer decisão mais drástica. É isso, Thiago. Eu acho que... Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês podem mandar mensagem aí pra gente nos comentários. Se alguém tiver alguma pergunta aí também, quiser fazer alguma pergunta, comentar algo, tirar alguma dúvida, a gente abre uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aí. Se não tiver, a gente finaliza por aqui também. O importante é vocês também estarem juntos, né? Tirar dúvidas, questionamentos, porque eu acho que muita gente tem. E
E o Thiago, eu acho interessante que, principalmente isso que a gente está fazendo, e principalmente os profissionais que estão se formando, principalmente nessa área da adição sexual, eu até comentei mais cedo que é algo que em breve muitas pessoas irão procurar no quesito de ajuda mesmo. Porque essa geração de hoje, essa geração da internet, ela tem acesso muito fácil. A gente sabe disso, né? Pode ser algo até algo maçante, algo clichê que a gente está falando, pode ser. Mas se não existirem profissionais qualificados que consigam distinguir o porquê disso, infelizmente pessoas irão sucumbir muito fácil, entendeu? Essa juventude, ela vai crescer de uma forma, vai evoluir de uma forma totalmente doente mentalmente. Justamente, e a gente sabe disso, justamente por conta do uso excessivo de conteúdo adulto, por conta da facilidade. É fácil, é barato e é anônimo. Outros tipos de drogas e outras práticas que elas envolvem vício, às vezes elas precisam de uma soma de dinheiro muito grande, você precisa se deslocar para um local para comprar. Isso daí não. Né? Você ali está ao alcance do seu celular e de um local que você tenha privacidade e acesso à internet. Isso é extremamente fácil, né? Muito acessível, ninguém precisa ficar sabendo. Na verdade, raramente é difícil alguém descobrir. E só para deixar claro para vocês, só uma última observação que eu queria fazer, a gente precisa expandir o nosso conceito sobre o que é conteúdo adulto, tá? Porque existe aquilo que a gente chama que é o que é suave, né? Então, muita coisa que a gente assiste na novela, muito vídeo que está circulando aí no Instagram, muitas dancinhas, muitas músicas e filmes que a gente escuta e que a gente assiste, eles têm o conteúdo adulto ali na forma de música, na forma do filme. E não é um filme da indústria de conteúdo adulto, é da indústria cinematográfica comum. Né? Às vezes você vê um filme ali com 14 anos, 16 anos, não é filme de 18 anos não, mas ali existe todo um aparato, né, que está produzido no sentido de estimular. E isso daí pode ser considerado sim um fator desencadeante. A Ana Cláudia comentou aqui, o diálogo familiar e acompanhamento terapêutico é muito importante para o crescimento saudável. É exatamente isso. A família tem que ter diálogo, tem que ter... Se precisar de acompanhamento, tem que ter acompanhamento. Não pode deixar de ser assistido, porque eu acho que são ferramentas, né? O terapeuta ele tem ferramentas, sabe, que vai conseguir ajudar de forma prática, né? Até porque o paciente que chega pra gente nesse vício, a vida inteira dele está bagunçada. Então, a gente não vai passar todas as sessões terapêuticas tratando com ele ou conversando sobre o vício. Né? Às vezes a gente está precisando fazer correções na alimentação, na prática de atividade física, em atividades que estimulem o desenvolvimento pessoal dele, né? Numa melhor conexão dele com a família, com as pessoas que ele ama. E tem muitas coisas que a gente começa a fazer correção e a gente começa a ver melhora dele nessa área. Por quê? Porque vários gatilhos emocionais que ele tinha vão sendo resolvidos. Então, ele vai ganhando força, né, para ir superando o vício. Então, às vezes a gente está trabalhando com um paciente ali em questão que ele nem imagina que a gente iria trabalhar. E eu tenho pacientes que eu atendo nesse tipo de problema e eu passei, assim, 5, 6 sessões sem tocar nesse assunto, trabalhando outras coisas com ele. De vez em quando a gente volta e conversa lá. Então, é muito importante saber que a pessoa vem para a gente com uma complexidade muito grande, né? Não é só aquela queixa principal. Claro, ela vem para resolver, mas às vezes ela é apenas reflexo de problemas em outras áreas. Sim, sim. E eu quero deixar mais uma vez algo bem claro para as pessoas. Não pensem que você só vendo dancinhas na internet não vai fazer você procurar algo mais bizarro. Pode ser que hoje não, semana que vem não, mas em um processo longo, em um uso contínuo, pode ter certeza que você vai procurar coisas bizarras e isso vai te afundar, mas vai te afundar muito. Falta de concentração, falta de libido,
falta de procura por sexo real, falta de se relacionar com pessoas, falta de, sabe, de buscar um sentido para a sua vida, sabe? Falta de entender quem você realmente é, depressão, ansiedade. Então, assim, não pense que você ficando só nisso, você vai permanecer nisso. Não vai. Você vai querer buscar outras coisas bem bizarras, né? É uma desconexão total da realidade, na verdade, que ocorre, né? E é como eu falei, eventualmente você vai para coisa mais bizarra, pode ser mais devagar, pode ser mais rápido, e geralmente quando as pessoas sofrem algum tipo de trauma, que ocorre na vida, né? Um sofrimento inevitável da vida, coisas que a gente não tem controle, isso pode se tornar até muito mais rápido do que a pessoa imagina. É verdade. Então é isso. Então é A isso. gente não tem mais aqui, né? Pelo que eu vi. Pessoal, Então é isso, gente. Eu agradeço a presença, agradeço ao Jared também. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo direct, se vocês estiverem precisando de atendimento psicoterapêutico, né, para ajudar. Se vocês também conhecerem alguém que vocês acham que tem esse problema, às vezes a pessoa não se abre, ela não fala, vocês podem simplesmente, às vezes, só indicar o nosso perfil, né? A gente está continuamente publicando conteúdo lá. Às vezes a pessoa vem, é muito comum, na verdade, no atendimento terapêutico, né? Muitos pacientes que eles chegam para a gente, tem pacientes que não chegam imediatamente, não. Eles chegam, consomem nosso conteúdo, conhecem um pouquinho sobre a gente. Porque tem muita gente que sente vergonha, né? Não quer se abrir tão rápido. E aí, claro que a gente está preparado para acolher esses pacientes, né? Existe, além de uma vontade genuína que tem no nosso coração, de realmente querer ajudar o paciente, a gente aprende técnica para isso, né? Então, exatamente. de alguma maneira, nós temos que ajudá-lo. Thiago, quero te agradecer também. Espero que seja a primeira de muitas que virão. Eu acho que o pessoal do nosso grupo, da especialização, eu acho que a gente tem muito caminho a trilhar ainda juntos. Eu acho que a gente vai fazer diferença e já estamos fazendo diferença. Eu acho que cada dia é um pequeno passo, mas eu acho que lá no final a gente vai alcançar o que a gente almeja, né? Que é transbordar na vida das pessoas, né? E fazer com que essas pessoas também transbordem na vida de outras pessoas. Então, um beijo, um abraço e obrigado. Um abraço. Obrigado. Boa noite para vocês, viu? Tchau, tchau.